85% do universo simplesmente desapareceu, não está aqui, não está em lugar nenhum que possamos ver. E o mais assustador, isso está passando por você agora mesmo, neste exato segundo. Trilhões de partículas invisíveis atravessando seu corpo como se você nem existisse. Bem-vindo ao maior mistério da ciência moderna. Imagine acordar um dia e descobrir que tudo que você conhece, tudo que você pode ver, tocar ou medir, representa apenas 15% da realidade. As estrelas, os planetas, você, eu, até os átomos que formam cada objeto ao seu redor, somos a minoria, a exceção. O universo é feito de algo completamente diferente, algo que não emite luz, algo que não reflete luz, algo que é fundamentalmente invisível. E nós só descobrimos isso porque alguma coisa muito estranha estava acontecendo com as galáxias. Era 1933. Uma astrônoma suíça chamada Vera Rubin estava observando algo que não fazia o menor sentido. Ela estava medindo a velocidade de rotação das galáxias espirais. E aqui que a história fica bizarra. Pensa comigo. Quando você olha para o sistema solar, os planetas mais próximos do Sol orbitam mais rápido. Mercúrio completa uma volta em 88 dias. A Terra leva 365. Netuno? 165 anos. Quanto mais longe do centro gravitacional, mais devagar você se move. Isso é física básica. Newton já sabia disso 300 anos atrás. Então Vera Rubin olhou para as galáxias esperando ver o mesmo padrão. As estrelas no centro deveriam estar voando. As estrelas nas bordas deveriam estar se arrastando devagar. Só que não era isso que estava acontecendo. As estrelas nas bordas das galáxias estavam se movendo rápido demais mesmo. Tão rápido que, pela física que conhecemos, essas galáxias deveriam estar se despedaçando, deveriam estar explodindo em todas as direções como um carrossel girando rápido demais. Mas elas não estavam. Elas permaneciam perfeitamente intactas, girando como discos sólidos. E isso significava apenas uma coisa: tinha que ter mais massa ali, muito mais massa. Massa que ninguém conseguia ver. No começo, os cientistas tentaram explicar de todas as formas possíveis. Talvez fossem estrelas muito fracas que não conseguíamos detectar. Talvez fossem planetas. Talvez fossem buracos negros espalhados por toda parte. Mas os números simplesmente não fechavam. Aqui está o problema. Para explicar o movimento das galáxias, você precisa de 6 vezes mais massa do que consegue ver. 6 vezes. Não são algumas estrelas escondidas aqui e ali. É a maior parte da galáxia. E fica ainda mais estranho. Quando os cientistas mapearam onde essa massa invisível deveria estar, descobriram algo perturbador. Ela não está nos mesmos lugares que a matéria normal. A matéria normal, você, eu, as estrelas, tudo isso se agrupa no centro das galáxias. Mas essa coisa invisível, ela forma uma espécie de halo gigantesco ao redor de cada galáxia, como se cada galáxia estivesse envolta em uma nuvem fantasmagórica de algo que não podemos ver. Eles chamaram isso de matéria escura, dark matter, e perceberam que ela não é apenas comum, ela é a regra, ela é o que domina o universo. Pensa na proporção. De toda a matéria e energia do universo, apenas 5% é matéria normal, aquela que forma átomos, aquela que você aprende na escola. O resto, 27%, é matéria escura. E os outros 68%, isso é ainda mais estranho, isso é energia escura. Mas essa é outra história. Então, o que exatamente é a matéria escura? Essa é a pergunta de bilhões de dólares, literalmente, porque ninguém sabe. Aqui está o que sabemos: ela tem massa. Sabemos disso porque ela exerce gravidade. Ela mantém as galáxias juntas. Ela curva o espaço-tempo ao seu redor, mas ela não interage com a luz de forma alguma. Ela não absorve luz, não emite luz, não reflete luz. Ela é completamente transparente a todo o espectro eletromagnético. E tem mais: ela não interage consigo mesma. A matéria normal, ela colide, ela se agrupa. É por isso que você tem estrelas, planetas, você.
Mas a matéria escura, ela simplesmente passa através de tudo, inclusive através de outra matéria escura. Imagine isso. Neste momento, enquanto você escuta isso, bilhões de partículas de matéria escura estão atravessando o seu corpo, entrando pela sua cabeça, saindo pelos seus pés, atravessando a terra como se ela nem existisse, e você não sente absolutamente nada, porque essas partículas não interagem com os átomos que formam você. É como se houvesse um universo fantasma ocupando o mesmo espaço que o nosso universo visível. Dois universos sobrepostos, um que podemos ver e tocar, outro que apenas exerce gravidade. Então, os cientistas saíram em uma caçada para encontrar essa coisa. E eles tentaram de tudo. Tem detectores enterrados quilômetros abaixo da superfície da Terra. Por quê? Porque lá embaixo você está protegido da radiação cósmica, da radiação solar, de tudo que poderia gerar um sinal falso. A ideia é simples: se uma partícula de matéria escura passar pelo detector e por puro acaso colidir com um átomo, isso vai gerar um minúsculo flash de luz, um único fóton, e eles podem detectar isso. Esses detectores são tão sensíveis que precisam ser resfriados quase ao zero absoluto, e são feitos dos materiais mais puros que a humanidade consegue criar. Por quê? Porque um único átomo de impureza poderia gerar um sinal falso. E sabe o mais frustrante? Depois de décadas procurando com detectores cada vez mais sensíveis, eles não encontraram nada. Absolutamente nada. Zero detecções confirmadas. Tem outra abordagem. Alguns cientistas estão tentando criar matéria escura. Sim, criar. No Large Hadron Collider, aquele acelerador de partículas gigantesco na Suíça, eles colidem prótons em velocidades próximas à da luz. A ideia é que talvez, apenas talvez, nessas colisões de alta energia, partículas de matéria escura possam ser criadas. E como você detecta algo invisível? Você procura por energia faltando. Se você soma toda a energia antes da colisão e depois da colisão e os números não batem, isso significa que alguma coisa invisível levou essa energia embora. Mas novamente, nada, nenhuma evidência conclusiva. Então surgiram teorias. Muitas teorias, algumas mais malucas que outras. A teoria mais aceita é que a matéria escura é feita de partículas chamadas WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, partículas massivas que interagem fracamente. Elas teriam massa suficiente para explicar a gravidade, mas interagiriam tão pouco com a matéria normal que seriam praticamente impossíveis de detectar. O problema? Ninguém nunca detectou um WIMP, e já procuramos muito. Tem gente que acha que são axions, partículas super leves que foram propostas nos anos 80 para resolver outro problema na física. Se existirem, eles estariam em todo lugar, trilhões de trilhões deles passando por você a cada segundo. E tem teorias ainda mais estranhas. E se não houver matéria escura? E se a gravidade simplesmente funciona diferente em escalas galácticas? E se Newton e Einstein estivessem errados? Isso é chamado de MOND, Modified Newtonian Dynamics. A ideia é que em acelerações muito pequenas, como nas bordas das galáxias, as leis da gravidade mudam. Não precisa de matéria invisível, só precisa reescrever a física. O problema com MOND é que ela não explica tudo. Ela explica o movimento das galáxias, mas não explica outras coisas que vemos no universo, como os aglomerados de galáxias, como a radiação cósmica de fundo. MOND falha em muitos testes onde a matéria escura funciona perfeitamente. Você pode estar pensando, por que isso importa? É só um problema de astronomia distante, certo? Errado, completamente errado. A matéria escura é a razão pela qual você existe. Sem ela, o universo seria completamente diferente. Nos primeiros momentos após o Big Bang, tudo estava distribuído quase uniformemente. Quase. Tinha pequenas variações de densidade, lugares onde tinha um pouquinho mais de matéria e outros onde tinha um pouquinho menos. Com o tempo, a gravidade começou a trabalhar. Os lugares mais densos começaram a puxar mais matéria e ficaram ainda mais densos e puxaram ainda mais matéria. É um ciclo que se retroalimenta. Mas aqui está o problema. A matéria normal, por si só, não consegue fazer isso rápido o suficiente. Nos primeiros momentos do universo, tudo estava quente,
muito quente. E quando a matéria normal está quente, ela emite radiação. E essa radiação exerce pressão, pressão que impede a matéria de se agrupar. É como tentar formar uma nuvem em um vendaval. A pressão da radiação espalha tudo, mas a matéria escura, ela não sente essa pressão, ela não interage com radiação. Então ela começou a se agrupar imediatamente. Ela formou as primeiras estruturas do universo, e essas estruturas criaram poços gravitacionais onde a matéria normal podia cair depois que o universo esfriou o suficiente. Sem matéria escura não haveria galáxias, sem galáxias não haveria estrelas, sem estrelas não haveria planetas, sem planetas não haveria você. A matéria escura é literalmente o esqueleto invisível que sustenta toda a estrutura do cosmos. Então onde estamos agora? Ainda procurando, mas com ferramentas cada vez melhores. Tem novos detectores sendo construídos, maiores, mais sensíveis, alguns do tamanho de edifícios inteiros, enterrados ainda mais fundo, resfriados ainda mais perto do zero absoluto. Se a matéria escura está lá fora, eventualmente vamos encontrá-la. Tem novos telescópios sendo lançados ao espaço. Telescópios que podem mapear a distribuição de matéria escura observando como ela curva a luz de galáxias distantes. É chamado de lente gravitacional. A matéria escura age como uma lente invisível, distorcendo a imagem de objetos atrás dela, e estudando essas distorções, podemos fazer mapas de onde a matéria escura está. E tem algo ainda mais emocionante. Alguns cientistas acham que talvez, apenas talvez, possamos detectar matéria escura indiretamente. Se partículas de matéria escura colidirem umas com as outras, elas podem se aniquilar, e essa aniquilação pode produzir raios gama, radiação de alta energia que podemos detectar. Então tem telescópios de raios gama apontados para o centro da nossa galáxia, onde a matéria escura é mais densa, procurando por sinais dessa aniquilação. Até agora, nada conclusivo, mas a busca continua. Então aqui estamos, vivendo em um universo onde a maior parte da realidade é invisível para nós, onde 85% de toda a matéria é feita de algo que não compreendemos, algo que nunca detectamos diretamente, mas que sabemos que existe porque podemos ver seus efeitos. É humilhante, não é? Toda a nossa ciência, toda a nossa tecnologia, toda a nossa compreensão do universo, e ainda assim estamos completamente no escuro sobre o que constitui a maior parte da realidade. Mas também é emocionante, porque isso significa que ainda temos muito a descobrir. Ainda existem mistérios fundamentais esperando para serem resolvidos. E quando finalmente descobrirmos o que é a matéria escura, quando finalmente detectarmos essas partículas fantasmagóricas, isso vai revolucionar nossa compreensão do universo, tanto quanto a descoberta do átomo, tanto quanto a relatividade de Einstein, tanto quanto a mecânica quântica. Estamos vivendo em uma era de ouro da cosmologia, e o maior mistério de todos ainda está por ser resolvido. Se você chegou até aqui, obrigado por embarcar comigo nessa jornada pelos mistérios do cosmos. Se esse conteúdo expandiu sua mente, se fez você pensar sobre o universo de uma forma diferente, se inscreva no canal, porque tem muito mais mistérios para explorarmos juntos. O universo é estranho, é fascinante, e mal começamos a arranhar a superfície. Nos vemos no próximo vídeo.